minha irmã. Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas, né? Sejam bem-vindos aqui, né, à defesa de mestrado da Flávia, que é um dia super, super importante para ela hoje, né? Para nós, né, Flávia? Assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Que vieram aqui para prestigiar a defesa dela, tá? E, em especial, a banca, né, a professora Adriana Passos, e a professora Beth Prado, tá? Então, a professora Beth é da Unopar, né, ela é docente aqui na Unopar e na Unian, em São Paulo, do programa de mestrado e doutorado de Educação Matemática e aqui do nosso programa de metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias. Professora Adriana está sempre conosco, né, Adriana, nas nossas bancas aqui. Ela atua na Secretaria de Educação, né, também já tem mestrado, doutorado na área também, né, Adriana, de Educação Matemática, tá? A Beth também. E hoje nós estamos aqui, então, para a banca da Flávia, tá? Então, a Flávia, ela tem 30 minutos para fazer uma apresentação da pesquisa dela, e aí depois a banca, né, faz a arguição. E os convidados que estão aqui, né, obrigada pela presença, tá? Enquanto a Flávia apresenta, aí a gente vai ficar aqui embaixo, né, Flávia, no cantinho, e depois a gente volta para a arguição. Tá chegando mais alguém aqui. É que às vezes cai e volta, mas pode deixar que eu admito aqui, tá bom? Ok? Flávia, seu microfone está fechado, então veja se você consegue pôr a apresentação, se não, eu coloco aqui para você, tá bom? Tá bom, então. Então vamos lá, pessoal? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu quero agradecer a presença de vocês, em especial dos meus convidados, e aos membros da banca, professora Beth, professora Adriana, e a minha orientadora, a professora Fátima. Eu sou a Flávia, mestranda do programa de doutorado e mestrado de metodologias, e apresento para vocês a minha pesquisa. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Isso, apareceu, Flávia. Pode pôr em apresentação. Deu certo? Certinho. Então, vamos lá. É o programa de mestrado e doutorado em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias, e eu apresento a vocês a pesquisa A Interação do Professor e Orientador no Ambiente Virtual de Aprendizagem sobre os aspectos da mediação em um projeto de iniciação científica EAD, sob a orientação da professora doutora Fátima Aparecida da Silva Dias. O meu percurso acadêmico e profissional me permitiu vivenciar a EAD e entendê-la como uma possibilidade real de estudar, de melhorar e desenvolver. Permitiu também perceber a importância da mediação e da interação do professor nesse processo. Para isso, é importante contextualizá-los na minha pesquisa, como ela aconteceu e onde ela aconteceu. Então, eu apresento o cenário da minha pesquisa, pois durante o mestrado eu busquei entender esses aspectos da mediação e como que ela se desenvolve, particularmente para os alunos da iniciação científica.
e realizar essa pesquisa sobre mediação e os seus aspectos num contexto de projeto de iniciação científica me deixou muito satisfeita, porque eu acredito na participação do aluno nos projetos de pesquisa como um recurso ímpar para a formação desse aluno, para o desenvolvimento dele, pensamento crítico e compreender a pesquisa como um fator indispensável no desenvolvimento da sociedade. Então, para esclarecer o cenário, trouxemos essa figura que vai nos ajudar a explicar melhor como e onde aconteceu essa pesquisa. Trouxemos esse modelo cebola, que é chamado, e na parte superior da figura temos o programa de iniciação científica da instituição de ensino. As instituições de ensino, elas devem propor programas de iniciação científica, também devem unir ensino, pesquisa e extensão, como traz a nossa LDB também. Então, é a parte superior da figura. Depois, nós temos escrito ali PIC EAD. O que seria isso? O projeto de iniciação científica da educação à distância dessa instituição. Dentro do PIC EAD, nós temos um projeto que é denominado a formação do aluno de graduação na EAD. Onde esse projeto se desenvolve? Num ambiente virtual de aprendizagem, pois nós estamos nos referindo à EAD. Neste ambiente virtual de aprendizagem, nós temos as várias etapas desse projeto, onde os alunos de iniciação científica realizarão as atividades. E dentro de cada etapa desse projeto, além das atividades, nós temos também os fóruns de discussão. E é exatamente os fóruns de discussão, os registros textuais desses fóruns que foram a análise da minha pesquisa. Esse projeto, que a gente chama de PIC EAD, foi motivado pelos pesquisadores com a seguinte questão: como fazer pesquisa e iniciação científica para os alunos da educação à distância, né? Deixar eles a par desse mundo também. Eram vários projetos individuais dos cursos que foram unidos em 2019 em um único projeto, que é a formação do aluno de graduação no sistema EAD, e passou a abranger os diferentes cursos. Ou seja, os alunos, juntamente com os professores orientadores, pesquisam temáticas únicas. Então, a primeira edição é a edição onde essa pesquisa aconteceu, edição 2020/1. Ela contemplou 36 cursos de graduação, envolveram estudantes de diferentes semestres e 14 professores orientadores do estrito sensu, que atuaram como professores orientadores. Depois disso, nós teremos os recortes que eu vou explicar para vocês. E o ambiente virtual de aprendizagem, nessa figura ao lado, traz para vocês as etapas existentes nesse AVA. A etapa de boas-vindas é onde acontece o acolhimento dos participantes e a apresentação do objetivo desse espaço. A aba Orientadores é um quadro onde nós temos a foto e o link para acesso ao Lattes de cada um dos professores orientadores. A aba 3, que é a etapa 1, as atividades, os alunos têm o contato com o AVA e para se familiarizarem com essa ferramenta. Então, eles são acolhidos pelo professor orientador, eles podem dizer o que eles sabem sobre a iniciação científica e para poder iniciar as etapas seguintes. A etapa 2, Teams, o participante encontra o cronograma do encontro com o orientador, através de uma videoconferência, que também foi uma proposta desse projeto. A etapa 3, minicursos, o aluno ele é preparado para a pesquisa por meio de estudo e de discussões sobre as temáticas que contribuem
para sua formação como pesquisador. Por exemplo, currículo Lattes, metodologia científica, bases de dados, etc. A etapa 4, que é a coleta de dados, ela foi dividida em 3 tópicos, fase 1, 2 e 3. Na fase 1, o aluno participante desse projeto participa como um participante da pesquisa. Ele responde um questionário do Google Forms e ele é participante. Na fase 2, ele vai participar como um pesquisador. E na fase 3, ele deve socializar e relatar a experiência dele nessas etapas. A etapa 5, que são as lives, o aluno tem o contato com um convidado especial que vai conversar sobre diferentes temas. São professores, doutores que participam dessas lives. Na etapa 6, eixos temáticos, os alunos puderam conhecer outros pesquisadores do Stricto Sensu também, da instituição de ensino, e debater sobre várias questões, como, por exemplo, avaliação, currículo, mediação e tecnologia. A aba Funadesp, ela foi criada para que alguns alunos, bolsistas, pudessem disponibilizar documentos pessoais. Eventos científicos, o aluno deveria postar o arquivo do resumo expandido que seria submetido nos eventos científicos. E aí nós temos uma outra aba que não está na figura, que é a última aba, denominada certificados, onde o participante, após cumprir todas as etapas do projeto, consegue emitir o seu certificado, inclusive por etapa. Como objetivo, essa pesquisa teve caracterizar os aspectos da mediação nas interações entre professor, orientador e alunos no ambiente virtual de aprendizagem, de um projeto do Programa de Iniciação Científica em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos na modalidade à distância. Então, as interações estavam lá através dos fóruns. Através dessas análises, identificar e caracterizar essa mediação sobre os aspectos da mediação afetiva, pedagógica e a operacional, que nós citamos nesse trabalho, mas não nos aprofundamos. A metodologia desse trabalho, para entender melhor, para atender o objetivo geral dessa pesquisa, nós utilizamos a perspectiva teórico-metodológica da complexidade de Moraes e Valente, que explicam que não reconhecemos a existência de uma realidade objetiva independente das experiências subjetivas, alheia às circunstâncias que envolvem o sujeito. O pesquisador mergulha nos dados sem uma camisa de força, essa é a expressão utilizada por Valente. Ele vai de peito aberto, sem uma hipótese, e espera, então, o que os dados vão nos dizer. Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa estão divididos em 2 fases. A primeira foi uma revisão de literatura sobre a iniciação científica, onde nós pesquisamos dissertações. Depois, na revisão, eu digo para vocês a base de dados, de onde eu retirei os trabalhos. Foram selecionadas 6 dissertações e também 2 obras de Calazans e Massi Linhares que falam da iniciação científica. A fase 2, que é a seleção e tratamento dos dados, ela também está dividida em 2 etapas. A primeira é uma análise da quantidade de interações nos fóruns dos professores que nós selecionamos. E a etapa 2 é uma análise interpretativa das etapas 3 e 4, que foram selecionadas para esse trabalho. Então, o que nós fizemos? Eram 14 professores orientadores. Então, nós selecionamos 2 professores orientadores para essa análise. Baseado em quê? O critério de seleção, ele pautou-se na experiência em EAD.
a partir da análise do currículo Lattes, observando as experiências de cada um dos professores com a mediação em AD. E os fóruns foram as ferramentas que nós selecionamos para obtenção de dados e análise. Por quê? Por ser uma ferramenta que favorece a interação de todos os participantes do projeto. Além disso, os fóruns eles permitem identificar as mediações que acontecem nesse espaço de uma maneira clara, por meio de registros textuais, onde o participante já elaborou um pensamento e depois fez esse registro escrito. Então, a etapa da revisão de literatura, ela traz sobre a iniciação científica. Foi realizado um levantamento bibliográfico de dissertações produzidas no Brasil, no período de 2013 a 2019, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, com as palavras-chave iniciação científica no ensino superior. E essa procura foi feita no mês de novembro de 2019. Disso resultaram muitos trabalhos, porém, utilizamos 6 dissertações para esse trabalho, as quais tratavam da iniciação científica no ensino superior. Os resultados dessas pesquisas concluíram que a iniciação científica é fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do estudante de graduação. Trouxemos também a iniciação científica com um breve histórico. Então, nós temos do período colonial ao republicano, o ensino superior ele voltado para a elite e focado numa formação técnica, deixando de lado a atividade de pesquisa. Porque foi na década de 30, com a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934, da USP, foi a primeira universidade que se pautava na formação humana do estudante, centrada, então, no tripé ensino, pesquisa e extensão. Nós tivemos, a partir de 1951, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a institucionalização da iniciação científica no Brasil. E na década de 70, os programas de bolsa de iniciação científica, e as universidades passaram, então, a organizar os seus programas de iniciação científica internamente. Por fim, em 1988, o CNPq, ele criou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, chamado PIBIC. E essas cotas desses programas passaram a ser disponibilizadas diretamente para as instituições de ensino superior, que mantêm os seus programas próprios e gerenciam a concessão dessas bolsas. Então, os avanços nas políticas públicas de incentivo à pesquisa nas instituições de ensino superior, elas são consideráveis. Entretanto, ainda é longo o trajeto para aperfeiçoá-las, de modo a atender à demanda educacional do nosso país. Os programas de iniciação científica, sem sombra de dúvida, eles surgem como um instrumento essencial no desenvolvimento da tecnologia e da inovação nacional. E o PIBIC é o grande destaque que nos traz tanto as dissertações quanto as obras. A análise desta pesquisa foi fundamentada nesses autores. Na mediação afetiva, nós temos Bear, Morin, mediação pedagógica, Bear, Belloni, Morin, Mazeto, a interação com Matar, com Belloni, e foi muito interessante
aliar a fundamentação teórica à análise dos dados, porque fazendo isso concomitantemente, eu lia a fundamentação, eu lia sobre mediação afetiva, pedagógica e a interação e encontrava tudo ali dentro daqueles fóruns que eu estava analisando. Então, realmente, foi muito interessante, eu consegui identificar e caracterizar que era mesmo o meu objetivo. A mediação afetiva não é um tema novo para a educação. Vários autores, Piaget, já trabalhavam a questão da afetividade na educação. Porém, agora, esses autores, por exemplo, Béart, Morin, quando nós trazemos para cá, nós percebemos que eles focam os seus estudos e as suas análises sobre a importância das questões da afetividade mediado pela tecnologia, nas possibilidades tecnológicas. Como a educação à distância é o nosso foco, eu fui beber nesses autores que trazem a importância da mediação afetiva para o contexto da utilização das tecnologias, da mediação por tecnologias. E na educação à distância, os desafios eles parecem ainda maiores e mais difíceis de serem superados quando nós falamos em mediação afetiva. Porque existe, como o Morin mesmo disse, a frieza da tecnologia, né? Então, podem tornar esse processo de aprendizagem EAD impessoal, solitário. Então, o aluno ele precisa de laços afetivos. E como isso vai acontecer? Através da interação do professor com a tríade da mediação, que é afetiva, pedagógica e operacional. E promover para o estudante, para o aluno ou para o participante um clima de confiança, um clima encorajador, de suporte, de conhecimento de si próprio, porque nós sabemos que assim se aprende melhor. É necessário um olhar diferenciado para essa modalidade de ensino. Um olhar diferenciado que tanto tem se falado nessa época em que nós estamos vivendo, que é também a pandemia, esse olhar diferenciado. E a mediação pedagógica? Mazzetto nos traz que a mediação pedagógica, a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, como um incentivador na aprendizagem e colabora para que o estudante, para que o participante alcance os seus objetivos. Como desenvolver uma mediação pedagógica em um ambiente virtual de aprendizagem? Como realizar mediação pedagógica em cursos de educação à distância? A mediação pedagógica, ela se refere a vincular o uso das tecnologias digitais com o planejamento de aula. Porque não basta eu usar a tecnologia sem ter e priorizar o meu planejamento de aula. O planejamento de aula é um instrumento da prática docente e não deve ser abandonado, pelo contrário, ele se faz necessário. Então, o papel fundamental do professor mediador, ele deve ser um mediador que desperte o interesse do aluno, um mediador confiável, em que o aluno consiga depositar confiança para que ele possa se desenvolver. Desenvolver também a autonomia do estudante, a proatividade do estudante, porque nós sabemos que a educação à distância exige um perfil diferente de um estudante. Então, o professor mediador, auxiliando no desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências dos estudantes. Morin também nos traz que o feedback contínuo do professor orientador, ele é uma forma de desenvolver esse estudante e é a forma que o professor utiliza para desenvolver essa mediação de autonomia pedagógica. Feedback, ele precisa propiciar para o aluno a construção do seu próprio significado, como diz
a professora Adriana Passos, por exemplo. Nos fóruns, o feedback do professor, ele é realizado por meio de registros textuais, assim como toda a interação que utiliza o fórum como ferramenta. Então, é importante atentar para a escrita da mensagem. Mazeto nos diz que é necessário contextualizar a mensagem para a pessoa que vai receber, para o interlocutor. Considerar o feedback, senão a distância não funciona, ou até funciona no sentido contrário. É preciso cuidado com a escrita, é preciso cuidado com a redação, porque nós estamos diante de registros textuais. E a intenção do feedback, qual é? Não é levar solução pronta para o aluno, é incentivar, é instigar, é aguçar pensamento crítico e a busca de novos conhecimentos. A interação que Matar nos traz, Belloni também, nos diz que explorar pedagogicamente o uso dessas tecnologias é fundamental para o professor e para o pesquisador, porque há inúmeras maneiras do professor interagir com o participante, realizar essa interação. Por exemplo, interagindo com o conteúdo, o próprio conteúdo do projeto, com comentários, com sugestões, fontes de consulta, proposições de atividades. Então, a interação, ela pode ser realizada de várias maneiras e deve contemplar os aspectos da mediação. Na análise de dados dessa pesquisa, como eu já disse, temos duas etapas. A primeira etapa foi a análise da quantidade de interações que aconteceram nos fóruns desses professores orientadores, que no caso nós selecionamos 2 e denominamos de PO1 e PO2. Trouxe para vocês um quadro do total das interações nas etapas. Em cada etapa do curso, as interações. Esse quadro expressa a quantidade de interações do professor orientador e dos alunos. E na coluna ao lado nós temos a porcentagem somente das interações do professor. Por exemplo, o fórum do professor orientador 1 teve 189 interações. Nessas interações nós temos interações de professor e de aluno juntos. O professor orientador 2 teve 277 orientações no total nos seus fóruns entre aluno e professor e orientador. Na coluna da porcentagem de PO1, nós temos ali por etapa a participação somente do professor. Por exemplo, nós temos ali na etapa 3, o professor orientador 1 participou de 34 interações, ele participou com 6%. O restante foram interações de alunos. Na mesma etapa, etapa 3, professor orientador participou com 47% de interações, num total de 95% de alunos e professor. Então, em síntese, os resultados da análise, eles permitiram concluir que a quantidade de interações do professor orientador, ele pode contribuir para que o aluno interaja nos fóruns e participe das atividades propostas. O professor orientador 2, ele teve 88 interações no fórum a mais que o professor orientador 1. Por exemplo, nas etapas 2 e 6, que se apresentam ali, o professor orientador 1 não realizou interações com os alunos. O professor orientador 2, na etapa 2, interagiu com 30% dos registros. E na etapa 6, com 50% dos registros. Então, olha ali, etapa 2 e 6, professor orientador 0%. Nessas duas etapas, ele não interagiu.
Na etapa 3, houve uma grande diferença na quantidade de registros textuais. Na etapa 3, PO1 com 34 interações no fórum e PO2 com 95. A porcentagem de participação do professor orientador também apresentou diferença. PO1 com 6%, PO2 com 47%. E apesar do professor orientador 1 ter 20 alunos no seu grupo e o professor orientador 2 ter 17 alunos no seu grupo, na etapa 4 a quantidade de registros também apresentou uma diferença considerável. O fórum do professor orientador 1 com 51 interações e o do 2 com 70, né? Então, nós chegamos à conclusão, os indícios nos mostram que o feedback do professor é muito importante, porque teve casos aí que os alunos interagiram, por exemplo, teve um fórum que tivemos 8 interações, só de alunos. 6 interações eram de alunos dizendo que concluíram as atividades. E tivemos 2 interações de alunos perguntando, tendo dúvidas, questionando e direcionando a interação ao professor. Eles não obtiveram resposta. E quando nós analisamos o mesmo fórum do professor orientador 2, nós notamos que todos os alunos que interagiram no fórum tiveram feedback do professor, mesmo não solicitando resposta alguma dele, apenas pela sua participação. A etapa 2 da análise de dados, análise interpretativa dos dados das etapas 3 e 4, por que nós escolhemos essas 2 etapas? Por serem as etapas onde mais tivemos as interações no fórum e melhor poderiam nos dar uma análise desses dados. Foram 466 interações ao todo. Todas essas interações foram lidas, estudadas e analisadas pela pesquisadora. Então, todas as etapas que tiveram fórum, com todas as interações, foram estudadas. Nós fizemos um levantamento, tivemos 35 páginas de interações realizadas. Na dissertação e na pesquisa, não entraram essas 466 interações, porque muitas nos levam à mesma reflexão da fundamentação teórica. Então, nós selecionamos algumas e para este momento, como exemplo, eu trouxe para vocês algumas interações desses registros. Aqui, por exemplo, nós temos registros da etapa 3, no minicurso 1, onde o professor orientador 1 não teve interações neste fórum, no fórum deste minicurso. Para fazermos uma comparação equivalente, o mesmo curso, o fórum do professor orientador 2, onde o aluno traz lá, o participante traz uma colocação. Olá, PO2, boa noite. Como eu faço para trocar a foto do currículo Lattes? Obrigada. PO2 responde. Além de podemos observar a rapidez também na resposta. Foi no sábado, no mesmo dia, que esse professor orientador respondeu. E ele colocou o nome do aluno, que aparece ali abreviado, P, segue imagem. Clique onde deixei pintado na cor amarela. Abraço. Então, este é apenas um exemplo. Professor orientador 2 coloca nome na resposta do aluno. Deixou uma imagem mostrando onde o aluno poderia realizar essa atividade. Ele não só descreveu, ele utilizou as ferramentas que as tecnologias permitiram para poder mostrar para o participante como ele vai realizar. Colocou abraço. Então, ele acolheu, ele se despediu, abrindo assim a possibilidade de retorno do aluno, facilitando assim que o aluno volte
a perguntar e a questionar em outros momentos. Vários outros registros de PO2 nos mostram isso. Ele coloca, seguimos em diálogo. Qualquer dúvida, estou aqui. Então, percebemos, neste caso, o aluno pediu ajuda de PO2. PO2 colocou. Porém, temos interações de alunos que não solicitaram a ajuda do professor orientador 2 e, mesmo assim, ele interagiu. Um outro exemplo aqui no R47, que é o registro textual 47, refere-se aos registros textuais de PO1. Do lado direito, R55, refere-se aos registros textuais de PO2. Também na mesma etapa do curso, que é na etapa 4 da coleta de dados. Então, o que nós percebemos aqui? Cada registro R47, 48, 49, 50, 51 e 52. O que tem lá? O aluno colocou, tem que ser EAD Croton primeiro e segundo período? Fui informado que deve ser do primeiro e segundo período. Postei ontem. O que é isso? É aluno que colocou, desculpem. Essas são interações que o professor orientador respondeu no fórum para os estudantes. Então, ele colocou essas respostas, quando o aluno, o participante acessava, ele encontrava essas respostas. Essas respostas estavam uma em sequência da outra, não estavam nominadas, não dizia a quem se referia a resposta ou não. Então, foi assim que o professor respondeu. Ele não colocava para quem ele estava respondendo. Na mesma etapa, professor orientador 2, olha o registro textual 55. Olá, espero que estejam bem. Como sabem, já iniciamos a coleta de dados. Sabemos que fazer pesquisa não é uma tarefa fácil. Exige paciência, resiliência, persistência e ética, pois estamos pesquisando com pessoas de diferentes contextos. Por isso, compartilho novamente o link do formulário. Peço, por gentileza, que tentem localizar um colega da graduação semipresencial do primeiro ou segundo semestre. Peço também que acompanhe o preenchimento do formulário. Caso não consigam, relatem neste fórum de discussão as dificuldades encontradas. Um forte abraço. Por que eu trouxe essa comparação? Porque é a mesma etapa, são as mesmas dúvidas dos participantes. Vocês percebem a diferença da mediação do professor? Percebem como o professor orientador tem uma postura diferente na sua interação em relação aos alunos? O professor orientador 1, ele poderia até ter respondido os participantes numa única mensagem, clara, objetiva, evitando a poluição visual do fórum, como ficou colocado aqui, e essas confusões de interação. Também poderia ter colocado o nome dos estudantes, tornando algo mais pessoal. Tivemos mais 3 interações no fórum do PO1 nesta etapa. Porém, essas 3 outras interações, elas não tiveram retorno, feedback do PO1. Ele respondeu até essa data, os demais participantes não tiveram feedback da sua interação após esse período. No professor orientador 2, todas as interações dos estudantes tiveram feedback. Essa interação do professor foi um registro geral para a turma, mas cada interação individualmente foi comentada e foi colocada, certo? Chegamos nas considerações finais, onde nós destacamos alguns pontos. A mediação do professor. A formação do aluno na educação à distância, ela está relacionada também à mediação realizada pelo professor no ambiente virtual de aprendizagem. Não é só o estudante estar
no ambiente virtual, fazer a leitura, realizar atividades. A interação do professor, considerando os aspectos da mediação, colabora para a formação desse aluno, uma formação de qualidade, em que o aluno consiga se desenvolver de uma maneira satisfatória. Então, é fundamental a mediação do professor e os seus aspectos. O feedback também, nós pudemos confirmar que o professor que elabora o feedback para o aluno, ele propicia um ambiente de motivação e de incentivo, colaborando mesmo para que o aluno participe do fórum, para que o aluno se desenvolva, tanto pessoalmente como academicamente, colocando aí. Nós observamos que o PO2, ele demonstrou habilidade para situações onde o aluno demonstrava incerteza, ele sempre escrevia uma mensagem acolhedora, motivadora, assertiva, propunha atividades, propunha a interação entre os próprios participantes do grupo, e isso é muito importante na educação à distância também, para construir o conhecimento, para fazer a socialização dos saberes, para argumentar. Então, nós observamos que o professor orientador 2 fazia isso, além da mediação afetiva também, né? Os registros mostram que esse professor estava atento ao conteúdo do projeto, transmitia confiança e segurança para os alunos. Nas interações, ele mostrava que ele leu tudo que o aluno produziu, porque ele trazia pontos individuais de cada produção desses alunos. E nós identificamos também que o professor orientador 1, em um fórum, por exemplo, ele ficou sem interagir. Até 42 dias ele não acessou esse fórum. Ele não deixou nenhuma mensagem para os participantes nesta etapa, num período de 42 dias. Então, essa maneira de interação do professor não favorecia o vínculo professor-orientador-aluno. O feedback contínuo, não é isso? Então, nós notamos algumas diferenças. Pudemos também, os indícios nos mostraram que pode haver diferentes concepções de educação pelos professores orientadores. O que isso nos leva à reflexão? A qual reflexão isso nos leva? PO2, por exemplo, ele era mais subjetivo nas suas interações. Ele demonstrava, ele se colocava no lugar do aluno, valorizava, encorajava, então tinha algo de subjetivo na sua mediação. Quando nós olhamos para o professor orientador 1, demonstra que ele considera muito o aspecto técnico e objetivo das suas interações. Por exemplo, a informação era transmitida ao aluno, o material do projeto era disponibilizado ao aluno e estava ali. Cabia ao aluno fazer essa busca e ir atrás disso tudo. Então, nós percebemos que isso pode ter relação com concepção de educação. O que esse profissional da educação, em sua formação, em sua vivência, em sua bagagem, construiu como concepção de educação? Não estamos afirmando que um professor é melhor que o outro. O que nós estamos considerando são os indícios que nos levam a perceber diferentes concepções de educação. Quando nós pegamos, por exemplo, a figura do professor e do estudante nas concepções de educação, é uma concepção de educação que nós temos a figura centralizada no professor, com transmissão de conteúdo, com transmissão de informações. É uma concepção mais tradicional. Analisando a mesma questão, a figura do professor. O professor pode ter na sua mente essa
formação de professor como mediador e o aluno como centro do processo de aprendizagem. Então, qual é a concepção de educação? Então, nós pudemos perceber esses indícios também através desses registros textuais. A mediação na EAD. Afirmamos a relevância dos aspectos da mediação na modalidade EAD, em especial e particularmente nos programas de educação, de iniciação científica. Esse trabalho, esse estudo, foi realizado em um contexto com essa particularidade da iniciação científica, porque a iniciação científica ela oportuniza uma formação diferenciada para o estudante de graduação. Na EAD também. Verifica-se o quanto é importante a prática da mediação do professor no processo de aprendizagem em qualquer área, inclusive para preparar para a pesquisa. A iniciação científica, ela entra nas nossas considerações finais e os seus desdobramentos, porque eles precisam ser abertamente discutidos para que se consolidem como uma prioridade nas políticas públicas de educação e a sua importância como suporte para melhorar o posicionamento, inclusive, do país no quadro mundial de desenvolvimento tecnológico. Então, a iniciação científica é fundamental para promover o estudante, diversas vantagens. Participação na produção científica da EAD ou da presencial, onde quer que ela aconteça, desenvolvimento do acadêmico, colocação profissional, entre outras. Muito obrigada. Deu certo? Paramos de compartilhar? Paramos, Flávia. Tudo certo. Já a gente vai ficar ouvindo a Flávia aqui, né? Até tarde, né, Flávia? Olha, eu preciso Muito confessar. Bom. Esse assunto é apaixonante e eu ficaria horas aqui dizendo, contando sobre a minha pesquisa, sobre o meu estudo. É muito pouco tempo para dizer quanto eu aprendi, o quanto eu tenho para contribuir com vocês sobre esse assunto, mas já me coloco à disposição, professora, para os alunos da iniciação científica. Podemos aí promover encontros, mini cursos, estou à disposição, porque nós temos assunto. Com certeza, né, Flávia? Já está convocada, né? Já está convocada para os nossos encontros. Então, então agora nós vamos para a arguição, a banca, né? A Adriana e a professora Beth Prado. A Adriana está aqui. Adriana, tá aqui, Adriana. Oi, Adriana, aqui. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, a professora Adriana e a professora Beth, tá? Que eu tenho certeza que leram aí, né, a sua pesquisa, o seu texto com muito cuidado, né? E que estão aqui hoje para contribuir mais uma vez com essa pesquisa, com esse texto. E eu gostaria, antes de passar para elas a palavra, como a gente tem vários convidados aqui, deixar bem claro que a banca, ela vem para contribuir sempre com o texto, tá? Então, a gente diz, nunca está pronto, né? Às vezes a gente fala, já terminou essa etapa, tá? Mas, por isso que, né, nós temos a banca aqui, que agora elas vão dizer pra gente, olha, Flávia, aqui você pode melhorar um pouquinho mais, né? Flávia, isso daqui, olha, que tal aqui? Porque a pesquisa da Flávia, ela vai para o mundo, não é? Vai para a internet, vai para o mundo. Então, eu só queria deixar bem claro isso para os convidados, né? Que as duas professoras estão aqui para isso, para contribuir.
Então, a gente pode começar com a Adriana, que é de fora, mas vocês duas, Beth e Adriana, vocês fiquem bem à vontade, tá? Para interagir. Então, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Vamos lá. Bom, então eu vou começar, mas se a Beth quiser fazer algum comentário, como aconteceu na qualificação, né, ela fica à vontade para fazer o comentário durante a minha fala, tá certo? Primeiro, queria parabenizar, né, a Flávia e também a Fátima pela escrita. A apresentação da Flávia mostrou a paixão que ela tem por essa pesquisa, e como a Fátima disse, a gente podia ficar ouvindo a Flávia o tempo todo, né? Então, assim, os meus comentários, porque no caso o trabalho na qualificação já estava um bom trabalho, né? Ela parou as arestas que nós discutimos durante a qualificação. Então, meus comentários aqui, eles não vão ser comentários mais no sentido de pequenas coisinhas que podem ser aparadas, e comentários em termos gerais em relação a tudo que foi escrito, tá? E assim, algumas coisinhas bem pequenas eu não vou nem comentar aqui, eu já vou mandar direto no arquivo para a Flávia e para a Fátima, né? Aí o meu primeiro comentário, do ponto de vista, no caso assim, de texto, vai ser com relação ao resumo. No resumo, a Flávia coloca os autores que são utilizados para fazer o trabalho, tá? Então, eu sugiro que ela tire os autores lá no resumo, e isso não vai comprometer o trabalho dela. Não sei se há necessidade de fazer a leitura do trecho, acho que não há necessidade não, né? Eu mandei depois, no caso assim, uma sugestão no resumo, só simplesmente para tirar o nome dos autores, só isso em relação ao resumo, tá? Com relação à apresentação, né, eu gosto bastante de ler essa primeira parte do capítulo, no caso de um trabalho, onde a pessoa se coloca, né, e ela conta o que ela já fez, enfim. E ler o trabalho da Flávia é, assim, apaixonante de ver o tanto que essa menina já estudou e do interesse que ela tem pelo processo de ensino e aprendizagem, né. E ela já passou por diversas áreas, ela sai da área da saúde, ela vai para a administração, e me parece que ela se apaixonou realmente pela educação, né? Porque ela vai e volta, e no final das contas ela volta para a educação, e hoje ela está envolvida com a educação. E esse contar da Flávia em relação à trajetória acadêmica dela, ela mostra bastante a preocupação dela com a iniciação científica, que isso ela coloca com bastante clareza desde a qualificação, né? Do quanto que ela considera que é importante a iniciação científica, e é uma coisa, assim, bastante atual, diante da situação que nós estamos vivendo de pandemia. Isso ficou bem evidente, da importância da gente desenvolver nos alunos a habilidade de pesquisa, né, e essa preocupação dela com a iniciação científica, ela mostra, no caso, né, a importância, no caso do trabalho, de desenvolver nos alunos essa capacidade de pesquisa. E aí toda essa contextualização em relação ao processo, no caso que a Flávia passou, né, durante a formação acadêmica dela, e que eu acho muito, muito interessante que ela coloca que essa formação acadêmica não acabou, né, ela continua, e de fato ela continua, né, a gente vê esse interesse todo dela de continuar estudando, e isso é maravilhoso. E aí isso contextualiza, então, né, o objetivo, no caso, o problema de pesquisa dela, que ela já colocou para a gente, né, e já teve um avanço também, desculpa, em relação à qualificação, na qual a gente tinha pedido para que ela acrescentasse mais os objetivos específicos, e isso foi feito, né. Então, eu acho que, assim, mais no sentido mesmo de parabenizar a Flávia pela essa curiosidade dela com relação ao processo de ensino-aprendizagem, né, e a escolha do tema, que é um tema bastante atual, tá? Então, com relação à apresentação, eram esses os meus comentários. A Beth quer fazer algum comentário? Olha, então, a gente gosta de fazer em conjunto, né, Adriana? Então, eu quero primeiramente agradecer, né, o convite, e falar que realmente o trabalho da Flávia tá muito bom, muito gostoso de ler, tá um primor, gente. Olha, um capricho, os quadros, as figuras, ela foi assim detalhista em tudo. Tá assim, é um trabalho assim que a gente fica muito feliz em receber a qualidade do trabalho. A sua apresentação foi maravilhosa, a gente percebe o quanto você tem domínio desse assunto, é sua pesquisa, é sua autoria,
e quanto que você conseguiu dialogar com vários autores. Então, é como a Adriana comentou, acho que tudo que foi colocado na qualificação você atendeu, e eu também tenho algumas coisas, claro, né? Porque se a gente chega aqui e fala que não tem nada, né, Adriana? Vão falar que a gente não leu direito. É né? verdade. Então, o nosso compromisso é ler com todo carinho, todo cuidado, para fazer isso que a Fátima colocou, né? Dar sugestão, alguma sugestão de uma coisinha ou outra, para poder ficar assim, é lógico, se vocês concordarem, para o mundo da melhor forma possível. Porque hoje em dia ter um trabalho acadêmico, antigamente ficava numa biblioteca só. Agora não, está na internet, está no mundo, né? Então, eu acho que é em relação a isso que eu queria dizer. Quando a Adriana falou do resumo, eu gosto de ler o resumo no início, quando eu pego o trabalho para ler. Depois, quando eu termino, eu volto para ler. E aí, a minha sugestão é que talvez no finalzinho, na última linha, que você fala, constatamos que, eu acho que ali está faltando dar um plus, sabe? Sabe quando você tem que dar assim? Você tem que deixar o resumo com as pessoas que leem o resumo ter maior vontade de ler. Eu acho que é mais assim, em relação ao resultado, você falou brilhantemente, ainda bem que está tudo gravado, com a mesma força que você apresentou, eu acho que você tem que imprimir isso no resumo, e não está com a mesma força. Você entende? Eu acho que talvez, não sei o que a Adriana acha, mas essa questão da concepção de ensino e aprendizagem, que eu acho que é o problema mais sério que permeia a mediação, você entende? Eu acho que tem que ficar muito claro isso daí. Você entende? Não adianta ter técnica, não adianta ter modelo, você tem que mexer na ferida, que é a concepção de ensino e aprendizagem. E você deixou isso muito claro aí. Então, eu acho que o resumo dá para caprichar um pouquinho nesse sentido, de valorizar o teu trabalho, tá? Aí eu vou deixar a Adriana ir comentando, quando chegar no mesmo ponto que ela comentou, eu levanto a mãozinha. Tá bom, então vamos continuar. Aí, os meus comentários agora vão ser a respeito do capítulo 1, né? Eu me lembro que, no caso, no capítulo 1, como eu não sou da instituição, eu fiquei com dúvidas em relação a como que era, né, o projeto. E ela atendeu as minhas expectativas. Então, agora, quando eu leio a respeito de como é que é o projeto que se deu, né, como é que essa coleta de dados foi feita dentro de um projeto da instituição. E ela atendeu o pedido que foi feito na qualificação. Agora, ao ler, né, eu consigo compreender com clareza como é que é esse projeto, como é, no caso assim, as intenções nesse projeto. Né? Então, eu agradeço no sentido dela ter contemplado o que foi pedido nesse capítulo, né? Então, nesse capítulo 1, o que eu queria comentar é realmente em relação ao pedido que foi atendido, de esclarecer como é que é o projeto. Você tem algum comentário no capítulo 1? Não, olha, eu tenho comentários pequenininhos. Considerações finais, eu acho que não é capítulo. Eu acho que é uma coisinha que talvez a gente tenha que rever. Acho também, quando você fala o projeto, como é pesquisa, é projeto de uma pesquisa, eu acho que você tem que colocar o nome, o título. Não deixar só a palavra o projeto. Põe o projeto, aspas, sei lá, e bota o título. Né? Para não criar, eu acho que destacar bastante isso, né? E o que eu acho que eu não sei, eu não marquei aqui na minha lista a questão de se eu. Não, acho que era isso. Acho que faz parte dos capítulos seguintes. Eu fui anotando as páginas, mas eu não coloquei os capítulos na minha anotação aqui. Mas eu acho que é isso. Aí, o capítulo 2 dela é a respeito da metodologia, né? E aqui eu tenho uma pergunta. Então, ela escolheu a perspectiva teórico-metodológica da complexidade de Moraes e Valente. Eu queria que a Flávia contasse para a gente por que ela fez essa escolha.
Oi, cheguei. Diante do contexto mesmo da pesquisa, do objetivo da minha pesquisa, eu procurei opções teórico-metodológicas. Não foi só, eu não li só sobre a complexidade de Moraes e Valente, né? Entramos aí em Bardin, em vários outros autores. Por quê? Era primeiro preciso conhecer várias teorias e várias perspectivas para então identificar qual seria a melhor para a minha pesquisa. E ao ler a teoria da complexidade de Moraes e Valente, eu me identifiquei imediatamente. Não só eu me identifiquei, gostei muito, como entendi que a minha pesquisa seria melhor esclarecida, o meu objetivo atingido pelo uso dessa teoria. Por quê? Porque na minha trajetória, no meu percurso, como eu já disse, a EAD, a mediação, tudo isso sempre fez parte. Mas eu quis pesquisar e mergulhar nesse projeto livre de qualquer hipótese. É claro que eu trouxe uma bagagem para essa pesquisa. O pesquisador, ele tem a sua bagagem. Mas eu gostaria mesmo de não estar engessada para receber o que os dados me trariam. Quando eu cheguei na análise de dados, eu pensei assim, o que vai emergir daqueles dados? O que aqueles dados vão me possibilitar entender? Eu não queria chegar pronta. Eu li a fundamentação teórica, eu tinha minha vivência, e eu não queria jogar tudo isso em cima dos dados para poder identificar ou tirar conclusões. Eu queria mergulhar nos dados profundamente, subjetivamente, e ver o que eles iriam me trazer, e a partir daí fazer a conexão com a minha fundamentação. Foi por isso. Muito boa resposta, pelo seguinte... Quando a gente lê a introdução, inclusive a parte da revisão da literatura, metodologia, a sensação que eu tenho é que você pretendia caminhar para a iniciação científica, você defendia e ainda defende a iniciação científica, mas nos seus dados não foi isso que emergiu. O que emergiu nos seus dados foi a mediação e a interação, né? Então, a sua resposta, ela contempla muito bem essa questão da sua escolha, né? Porque me parecia que você queria falar sobre iniciação científica, mas nos dados isso não emergiu, né? Então, acho que foi assim, foi perfeita a sua resposta, por conta do teu trabalho, ela reflete muito bem o seu trabalho. Você está na metodologia, né? Isso, estou na metodologia. Né? Então, eu fiquei pensando, quando você coloca que na sua metodologia, os procedimentos, tem a fase 1 e a fase 2. A fase 1 está clara, a fase 2, você coloca alguma coisa de seleção, eu estou sem o texto, eu quero ficar olhando para vocês, estou sem o texto. Eu acho que, na verdade, esse nome ficou muito genérico, porque a revisão de literatura também é uma seleção. Então, eu acho que aí, talvez, minha sugestão é você pensar, na verdade, você fez um estudo sobre os registros textuais, sabe? Então, a fase 2, talvez denominar de forma mais próxima com o universo que você pesquisou. A outra ficou clara, a revisão de literatura. A segunda, eu achei isso daí. E eu não sei se a revisão de literatura está nesse capítulo ou não. Não, está no outro capítulo. Tá. No capítulo então, eu vou seguindo você, Adriana. Aí a revisão de literatura está no capítulo 3. Então, aí, dos procedimentos metodológicos, ela fala a respeito da busca que ela fez, né, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, com relação ao que parecia ser o que ela gostaria de falar, que era a questão da iniciação científica. E ela encontrou apenas 65 trabalhos, eu digo apenas 65 trabalhos, porque quando se faz uma pesquisa no site da Biblioteca Digital Brasileira, a gente encontra muito mais trabalhos. Então, a necessidade de trabalhos relacionados à iniciação científica, que era o foco inicial da Flávia, fica bem claro nessa pesquisa. Mas ainda quando ela levanta apenas 6 trabalhos, né, que atenderiam realmente ao interesse dela. Então, acho que isso dá indícios, Flávia,
no caso assim, de uma possível pesquisa futura, né? E como você está terminando o mestrado, já que, sabe, você não pode ir para o doutorado pensando nessa questão da iniciação científica que me parece que está tão presente, né, na sua vida. Então, com relação à metodologia, eram essas coisas que eu queria chamar a atenção, e também no caso de dar essa dica, né? Vamos continuar estudando, e talvez esteja aí o seu próximo foco de pesquisa. Aí, com relação à revisão de literatura, né? Então, ela traz na revisão de literatura essas 6 dissertações, e de modo geral, essas 6 dissertações voltam a reafirmar o que a Flávia já tem colocado, que é a questão da iniciação científica, né? E aí ela destaca uma frase que ela coloca na apresentação, em que ela mostra que é fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do estudante de graduação, esse processo de iniciação científica. E eu volto a dizer, eu sei que está bastante repetitiva, mas nessa situação de pandemia, mostrou muita necessidade de desenvolver o processo de pesquisa, né, incentivar o espírito científico nos nossos estudantes, né, e nos estudantes da graduação é a iniciação científica que dá conta disso. Então, dentro da revisão de literatura, eu gostaria de destacar essas questões, né, no caso relacionadas à importância do trabalho com iniciação científica, né, e de desenvolver no aluno o espírito científico. Então, era só isso que eu queria falar sobre a revisão de literatura. Quer falar agora? Eu quero. Eu fiquei, assim, super instigada e me chamou muita atenção que na revisão de literatura tem um único trabalho que foi do PIC à distância da Universidade de São Carlos. É de Silva, 2014, que você mencionou lá, né? E você colocou a dificuldade que se tem de ter professores orientadores para trabalhar. E aí, e tem a questão da falta de tempo. Então, eu achei quer dizer, no meu entendimento, se achou uma pérola para valorizar o caráter da originalidade do contexto que você está pesquisando. E eu senti falta de você fazer esse link nas considerações finais. Porque eu acho que quando você começa a falar do projeto nas considerações finais, eu acho que você tem que trazer algo que a revisão de literatura, porque ela era a primeira fase da sua pesquisa. Sim. Então, eu fiquei pensando hoje à tarde, eu terminei de ler ontem à noite, hoje à tarde eu fiquei pensando que link que a Flávia pode fazer para trazer essa fase 1 da metodologia nas considerações finais. Então, eu achei, ela fez essa pesquisa de revisão, só achou uma pesquisa e ainda com certos problemas até de ter a orientação, que é o problema que também a gente encontrou, que você encontrou na sua pesquisa. Então, eu acho que quando você falar do projeto, fazer um link que você achou só uma única pesquisa nesse período, né? E que isso mostra a originalidade e o desafio e a importância de estar estudando, fazendo pesquisa nesse contexto. Além de toda a importância da iniciação científica, esse modelo de ser à distância. Você entendeu? Não sei se você concorda, mas eu fiquei tentando como que eu linko a fase 1 nas considerações finais. Sim. Esse foi meu desafio hoje, viu, Flávia? Que bom, né? Que bom que você encontrou o caminho. Ouvindo você falar, Beth, aí, se a gente retomar no parágrafo em que ela coloca, né, a necessidade da iniciação científica e a proposta do professor Hélio com esse projeto, é possível linkar, inclusive como no sentido de você mostrar uma iniciativa inovadora da instituição em propor um projeto de iniciação científica da amplitude que foi proposto, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando também com relação à interação dos dois professores, existe sim a possibilidade das concepções diferentes, no caso, em relação ao que se compreende, né, as concepções diferentes de educação, mas aí apareceu uma pulguinha, que isso não foi discutido durante a qualificação. Será que o professor ele estava realmente envolvido? Ele comprou o projeto? Será que a interação dele, ele era uma interação reduzida
por conta só da concepção dele, ou também do envolvimento, porque afinal de contas, como é colocado aqui, né, tanto nos trabalhos que a Flávia traz, e porque a gente conhece de iniciação científica, uma das grandes dificuldades da iniciação científica é a falta de tempo, né, o professor tem que trabalhar dentro da iniciação científica, mas muitas vezes ele não tem tempo. Então, foi uma coisa também que me surgiu, será que é só uma questão de concepção, a falta de interação que aconteceu com um dos professores, ou porque ele não se envolveu, ele não entendeu o quanto é importante esse processo, né? Então, acho que seriam situações em que a Flávia podia fazer esse link, né, de buscar, no caso assim, a inovação da instituição, né, e talvez até o envolvimento do professor, porque é uma coisa que a gente não tinha comentado, né, mas eu fiquei pensando nessa questão do envolvimento do professor. Olha, eu também pensei nisso, viu, Adriana? E fiquei pensando assim, essa questão, essa questão da concepção existe, né? Se você tem a concepção de que você ensinar é responsabilidade do professor e aprender do aluno, parece que é muito isso, olha, tá ali a informação, o aluno tem que entender e pronto. Então, tem uma concepção, se você vê que existe uma inter-relação entre o ensino e a aprendizagem, então o professor age como talvez o PO2, né? Então, ele instiga o aluno e tudo mais. Então, tem uma base de concepção. Mas também, eu acho que pode ter outros fatores, e eu acho que na sua consideração final, você tem que apontar um pouco isso. E, inclusive, a necessidade de formação para o professor trabalhar, porque no presencial, essas coisas não ficam tão evidenciadas, porque o aluno, ele encontra o colega, ele tira a dúvida com o colega. À distância, eu acho que evidencia mais, escancara as dificuldades. Sim. Então, eu acho que pode ser também, eu até gostaria que você terminasse o trabalho apontando a questão da formação para trabalhar no contexto de AD, de saber fazer uma mediação. Claro que seria discutido as concepções de ensino e aprendizagem. Não é uma formação técnica. Olha, quando você falar com o aluno, coloque o nome, né, chame o aluno pelo nome. Você pode, sim, trazer exemplos disso daí, mas uma formação que explica a importância do aluno ter o sentimento de pertencimento nesse curso. Quer dizer, então, é um desenho de formação que, na verdade, o objetivo maior é rever e oportunizar ao professor que estiver fazendo o curso, rever a concepção que ele tem, ressignificar a concepção que ele tem. Então, eu acho que, no final, eu senti um pouco de falta, nas considerações finais, de você fazer um encaminhamento nesse sentido. Uhum. Não adianta fazer uma oficina rápida, né? A Fátima conhece bem isso, né, Fátima? A gente até fez um curso de mediação. É muito difícil as pessoas ressignificarem uma prática que está cristalizada, consolidada ao longo do tempo, né? Então, eu acho que são vários motivos que levam àquela atitude do professor do PO1, né? Desde essa colocação que a Adriana colocou, a falta de tempo, de engajamento, de ser mais uma tarefa, né? Até essa questão tem uma questão, como que eu vou me comunicar à distância? Às vezes a pessoa não sabe se comunicar à distância. A gente tem uma questão também de se expressar, e acho que o mais complicado é a questão da concepção mesmo, de ensino e aprendizagem. E acho que talvez é isso que eu estou te falando, se vocês acharem que deve constar isso no final, talvez você possa levar para o resumo. E acho que uma coisa que você apontou, que eu anotei aí, que você falou muito bem na apresentação, essa questão, a concepção, ver essa questão do feedback contínuo, é diferente, não é para falar que o aluno só acertou ou errou.
Então, eu acho que você trouxe no seu trabalho essa questão do feedback. Então, valoriza isso também no final e leva para o resumo. Não sei. Estou pensando um pouco alto, fazendo assim, o meu exercício da tarde com o exercício depois de ouvir você e a Adriana. Com relação ao feedback, ela não traz muito feedback na análise, né? O feedback, ele fica na fundamentação teórica, mas ela não traz o feedback na análise, né? Ela faz pequenos... Eu acho que, de repente, ela podia talvez trazer alguma coisa do feedback também na análise, né? Quando ela fala a respeito da fala agora, né? Na fala, ela trouxe um pouco mais. Eu acho que em um outro registro, né, Flávia, em algum outro registro, não tem muitos que... Porque o forte do trabalho dela na análise fica na mediação e na interação. Então, assim, dentro do capítulo da fundamentação teórica, eu destaco, no caso, a forma como que ela escreveu a respeito da mediação afetiva, mediação pedagógica, que me parece que é o que dá de maior interesse realmente da Flávia, né? E também a questão da interação. E aí é isso que ela traz depois para caracterizar os aspectos da mediação na interação entre professor e orientador, né? E os alunos no AVA dentro do projeto de iniciação científica. E isso também ficou bastante claro na fala da Flávia. Né? Aí, ainda na parte da fundamentação teórica, eu sei que eu vou fugir um pouquinho ao objetivo, mas é que diante do que a gente está vivendo, levando em consideração a presença da Flávia, tanto no EAD, quanto na educação básica, e agora no núcleo regional, eu queria que, em relação a uma citação que ela traz do Moran, na página 50, eu vou ler a citação aqui, tá? Ela diz o seguinte, aliás, o Moran diz o seguinte, ela traz essa fala do Moran para a reflexão, em que a fala é a seguinte: é muito difícil determinar um rumo para a educação diante de tantas mudanças, tantas possibilidades, tantos desafios. Quando o uso da internet se disseminou, eu imaginava que seu impacto seria muito forte nos primeiros anos, que teríamos metodologias muito diferentes, mais participativas e adaptadas a cada aluno. Isso vem acontecendo, mas num ritmo muito lento, né? Muito mais lento do que eu esperava. E, Flávia, o que você vê a respeito dessa citação diante do que nós estamos vivendo hoje? Pois é, Moran nos registrou em 2018, né? Ele coloca essa citação, que é anterior à pandemia, então ele não via isso acontecendo de uma maneira rápida, especialmente na educação. Ele coloca isso muito bem, que em outras áreas da sociedade, sim, isso já vem, mas que na educação os passos estavam lentos. E hoje, diante dessa pandemia e do contexto de aulas remotas, nós tivemos que colocar tudo isso de uma hora para outra. Isso praticamente nos foi imposto, né? Estando na educação básica, professora da rede estadual, acompanhando as aulas remotas, esperando as aulas híbridas que não chegaram, né? O momento híbrido, continuamos no remoto. Então, a internet e a tecnologia nos invadiu o nosso dia a dia, invadiu a nossa rotina, invadiu a nossa casa, invadiu o nosso trabalho, a nossa casa, as nossas relações. Todas elas estavam vindo a passos lentos na educação. Então, não temos uma preparação para receber tudo isso que foi descarregado desta maneira na pandemia. Eu digo isso em relação à formação de professores, à formação ao perfil dos estudantes, e eu trago isso como também na parte emocional, quando a gente fala social, onde tem se destacado a exclusão digital, né? Nós percebemos alunos da educação básica com acesso a atividades síncronas, que é a realização de meets, percebemos estudantes que estão participando das aulas através de material impresso, sem poder, ao menos,
interagir com o professor. Então, a passos lentos em 2018. E agora? Agora caiu tudo sem estarmos preparados. Infraestrutura, rede, internet cai, não tem equipamento, o professor não tem informação, inclusive de mediação, como a professora Beth colocou. Então, professor Adriano, nós fomos, foi uma enxurrada, uma tromba d'água. E agora eu preciso ouvir Moran para saber o que ele pensa disso. O que ele pensa também. Agora. Eu quero saber agora, porque isso nos veio muito rápido, porém sem estarmos com a preparação necessária. Mas veio de forma cruel, né, gente? De forma cruel, porque as diferenças, quer dizer, as oportunidades de acesso, quer dizer, eu acho que vai ficar muita gente excluída. Eu penso muito nessa questão social. Cada reportagem que a gente vê aí, uma família que tem um celular lá, que difícil acessar, para 3, 4 filhos poder assistir uma aula. Eu acho que essa questão da diferença social vai ser muito marcante. É muito cruel. É muito legal que a coisa veio e todo mundo tem que se reinventar. Esse aspecto é bacana. Mas quando a gente vê essa questão social, é cruel. Né? Sem dúvida, não tem. Aí a gente entra para um outro lado aí, político, tal, econômico, né? Mas é interessante pensar agora, como será que o Moran vai O que ele tá pensando? O que ele já deve ter escrito, né, depois de tudo isso? Porque realmente vinha a passos lentos. A gente pode voltar a Levi, por exemplo, né, quando ele fala a respeito das diferentes possibilidades de pensamento, enfim, né, das diferentes tecnologias, e entre elas a tecnologia da informação, e como é que muda a forma de pensar. E esse ano foi uma loucura, né? Como a Flávia bem disse, né? Com os professores não preparados, infelizmente com toda essa exclusão, mas a gente não vai sair disso, a educação não vai sair disso ilesa. Com certeza a gente vai ter muitas mudanças depois que tudo voltar ao novo normal, né? A gente vai ter muitas mudanças. Então, com relação ao capítulo da fundamentação teórica, esses eram os meus comentários, né? Você quer fazer algum comentário, Beth, dentro desse capítulo? Não, eu acho que aí não. Eu queria fazer naquela análise quantitativa. Eu acho que a análise quantitativa daí ela está na análise dos dados, né? No próximo. É o próximo daí, né? E seria no quadro, na tabela que a Flávia apresentou? Não, e sabe que eu senti quando ela fecha a análise quantitativa, eu acho, é uma sugestão. Me incomodou muito aquele 0 de interação do professor. Eu acho que uma coisa que você pode talvez dizer, que o quantitativo sozinho, a gente não diz muita coisa, a gente tem que ver o qualitativo, certo? Mas aí ele deu um indício interessante, que eu acho que vale a pena, ele indicou ausência. Você entendeu? Então, o 0, para mim, indicou a ausência. E a ausência é preocupante porque pode gerar para o aluno a sensação de abandono, de estar solitário, você entendeu? Então, eu achei que você podia dar uma palhinha nesse sentido, destacando essa questão do 0. Do 0. É lógico, não é pode ter muita interação, mas a qualidade pode ser péssima. Então, uma coisa, né? A gente quer ver qualidade também. Mas eu acho que é um indicativo aí que faz o aluno se sentir abandonado. E eu acho que tem alguns exemplos que vários deles estão falando e ele não fala nada. Você entendeu? Então, o aluno tem que sentir que o professor está ouvindo ele. Quer dizer, então, se o professor aparece e fala alguma coisa, olha, eu falei, o professor me ouviu.
Mas se ele não aparece, ele está falando para quem? Né? Então, dá essa sensação de solidão, e eu acho que tem até alguns teóricos que falavam sobre isso, Aracinha, lá do Canadá, acho que a Silvia Dota também tem falado sobre isso, do aluno se sentir solitário nesse espaço virtual. Então, eu achei que você pode incrementar, né, mais ou menos nesse sentido, se você concordar, tá bom? Aí existe a possibilidade, de repente, ela puxar para a questão do feedback, né? Porque o feedback não foi dado, então, de solitário. E aí, quando a Flávia, eu não, sinceramente, eu não tinha me atentado a isso quando eu fiz a leitura. Mas quando a Flávia fez a apresentação da tabela, do quadro, né? Do quadro 9, em que ela coloca o total de interação, né? E no total ela coloca que houve 100% de interação. Eu fiquei incomodada com isso, porque, no caso assim, dentro das etapas, ela colocou qual foi a porcentagem de interação do professor em relação aos alunos, né? E aí, no último dado, que é o dado do total, não poderia ser o 100%, porque se é da interação do professor em relação aos alunos, então ela vai precisar dar uma olhada dentro dessas 189 interações que houve, né? Qual foi a porcentagem do aluno, tá? Então, só para eu não tinha me atentado a isso quando eu li, mas quando ela fez a apresentação, eu me atentei a essa questão. Não sei se você concorda. Professora, como é bom, né, ter a banca professores da educação matemática, né? Não é o meu forte, eu gosto das palavras, então muito obrigada. Mas é que, Flávia, eu não tinha, assim, quando eu fiz a leitura, eu também não reparei. Sinceramente, eu pensei como mas você ninguém percebeu, né? Foi na apresentação que eu me atentei para isso, né? E aí, como isso, na realidade, eu ia deixar só uma observaçãozinha para conversar com você. Mas a Fátima deu essa abertura para a gente, para falar aqui a esse respeito, né? Por isso eu abri a brecha para falar sobre isso, porque, sinceramente, eu não tinha observado. Foi realmente quando você apresentou que me atentei para isso, tá? Aí, agora, assim, com relação à análise dos dados, eu gostei muito da forma com que você escreve, né? Então, não tem muitas coisas assim para levantar com relação à forma com que você escreve, mas tem uma pergunta que você faz lá na página 61, em que você traz um autor para responder a sua pergunta, mas eu queria ouvir de você, tá? Que é, na página 61, você questiona qual é o papel do professor orientador em um ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, você traz a resposta de acordo com Rodrigues, Mendonça e Mendonça, mas eu quero saber para você, o que é esse papel, que me parece que ficou assim, em relação aos autores, eu não vi muito a Flávia no texto, assim, a gente, no texto todo a gente percebe, mas sabe aquela questão que a Beth coloca, uma questão mais pontual, a Flávia é mais nesse sentido, né? Não, você não precisa nem necessariamente mexer no texto, mas eu queria ouvir você sobre isso. Tá. Então, o papel do professor, envolvendo toda a sua prática docente, e especialmente em um ambiente virtual de aprendizagem, é o professor mediador. Não existe, ele precisa mediar o processo de aprendizagem do estudante. É um modelo de ensino diferente. No presencial também precisa ser mediador. Na minha concepção de educação, professora Beth, eu não vejo essa figura centrada no professor, né? A educação bancária de Paulo Freire, eu não vejo assim. Então, mesmo no presencial, eu vejo que é o papel de mediador, facilitador. E quando nós transportamos para um ambiente virtual de aprendizagem, esse papel de mediador, ele não muda, ele talvez fique mais difícil, é mais desafiador. Qual é o desafio, por exemplo, desse professor? Porque eu ouço muito isso na rede estadual. O aluno não quer estudar, não se interessa, eu preparo a melhor aula, mas ele não se interessa. Aí eu ouço o outro lado dizer, mas você tem que motivar, é você que tem que despertar no aluno tudo isso. Então, a minha prática docente me traz que
papel do professor é o papel mediador e, sim, despertar no aluno o interesse e o gosto pelo assunto. Tem jeito, tem, porque eu vivi isso em sala de aula, independente. Eu, por exemplo, me desculpem, né, que não sou muito fã da matemática, dependendo do professor, ele faz que eu desenvolva o meu interesse por aquela aula. Agora, quando, por exemplo, os meus assuntos, tanto de saúde quanto de educação em uma aula, eu vou instigar, sim, eu vou levar o aluno, sim, a se interessar e a pesquisar mais. O professor precisa contextualizar e partir do que o aluno traz da vida dele, do conhecimento dele, para iniciar um assunto e um conteúdo, por exemplo. Esse é o papel dele. Não é chegar lá e falar, ó, nesse assunto é isso, isso e isso. É iniciar buscando o que os alunos já trazem. Existe também um processo de desconstrução nisso que a gente, né? Desconstruir o que ele trouxe para que ele possa construir diante da fala do professor, da interação com os estudantes, ir construindo o novo, né? Esse novo embasado no científico, muitas vezes ele traz o conhecimento empírico, né, da vida dele. Então, esse é o papel do professor. Descobrir, ver o que o aluno trouxe, trazer isso para o grupo, porque você precisa valorizar. Também quando o aluno falar o que ele pensa, quando a gente fala em saúde, por exemplo, ministro aulas na enfermagem, ele fala alguma coisa que não é científico e que está totalmente fora, você não pode deixar o aluno em situação vexatória. O papel do professor é saber lidar com essas situações, o aluno vai poder expor, vai poder colocar todo o seu conhecimento e você não vai colocá-lo em situação vexatória. Você vai conseguir, através da aula, da interação, da reflexão que você vai levar o aluno a propor, a ele construir um outro conhecimento sem você apontar para ele. Você estava errado e não é assim, isso é um absurdo. Então, o papel do professor é acolher, mediar e, através disso, promover e facilitar a construção do conhecimento. E isso não tem coisa mais bonita na história e na vida do que ser professor. Pena que ninguém valoriza isso. Acha que qualquer um pode ser professor, né, Flávia? É uma pena para você ver a complexidade que é, né? Porque se é para fazer uma aula, eu filmo uma aula aqui, boto ali, sabe? Eu escrevo um texto, boto ali, é minha aula, acabou. Mas quando você interage, né, com o aluno, essa visão de educação que a gente acha que é fundamental, né? E o aluno, muitas vezes, percebe isso sem você fazer muito, mas ele sente que você não desiste dele. Muitos alunos falam isso, né? Muitos alunos, às vezes, ele mesmo desiste dele, mas se você não desiste, ele retoma aqui. A gente tem muitas dessas situações, a gente já viveu muito essas situações, inclusive no ensino superior, no mestrado, né? Muitas vezes a gente não pode desistir do aluno. Às vezes ele quer desistir, a gente fala, não vou desistir de você. Vamos até o fim, dá a mão aí, vamos embora. Né? Você tem que acreditar no ser humano, você entende? Então, não é fácil ser professor nessa perspectiva, não. E é decisivo na vida da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa acha que é o médico decide uma série de coisas, mas um professor pode acabar com uma pessoa lá no início da escolarização. Trazer marcas profundas, e a pessoa nunca acreditar nela, né? Eu acho que pode trazer muitas marcas. Pena que o papel do professor não é valorizado. É que um erro médico, um erro de um enfermeiro, determinados erros, eles são visíveis, mas o erro de um professor, ele não é visível. Né? Então, mas ele marca o aluno, sim, marca. Assim como ele marca para o bem, ele marca para o mal também. E como ele não é visível,
às vezes não tem a compreensão da importância dessa ação, né, da ação do professor. Nós que temos um pé na matemática, a gente sabe disso. Aham. Quantas pessoas, né, a matemática que tem um filtro social aí muito grande, né? Quantas pessoas abandonam e não vão em frente, você entende? Porque a matemática tem uma forte visão elitizada, e a gente sabe disso. Principalmente dependendo da concepção de educação do professor, né? É uma área que a concepção de educação do professor, ela fica bem presente. É para alguns, né? É para alguns, né? Para os professores que acreditam. E aí, assim, com relação à fala da Flávia, já é uma sugestão. Eu acho que ficou muito forte no trabalho dela a questão da mediação. E aí eu fiquei pensando, no caso assim, acho que depois ela terminar esse trabalho, ela tem uma função que é escrever um artigo. Eu sugiro aqui um título para o artigo a respeito da mediação na IAD e o aspecto afetivo, pedagógico e operacional, que é a análise dela, né? Não sei se, como a Beth falou, não seria no sentido de é assim que faz, mas é com toda essa paixão que ela coloca, você vai fazer interação com o aluno, então é importante você nomear, não que isso seja, isso é o importante, mas é que isso é o fato de nomear, de não deixar um comentário do aluno sem um feedback, enfim, tudo isso mostra a interação, a mediação, a preocupação do professor, e que, como ela bem coloca, né, numa situação tão difícil que você vai se comunicar com o aluno única e exclusivamente pela escrita, tem pequenos detalhes que são fundamentais. Eu acho que ela tem que, terminando aqui, ela já tem que partir direto para um artigo que trate a respeito da mediação, né? E aí minha fala já está finalizando, né? Então, lá no final do trabalho dela, na conclusão, ela destaca a importância da iniciação científica, ela começa trazendo a questão da importância da iniciação científica, né? Mas ela não termina o trabalho dando indicativos ou indícios do que poderia ser feito em termos de iniciação científica. A Beth já falou a esse respeito de trazer de volta a iniciação científica, né? E aí eu também acho que ela poderia trazer sugestões de trabalhos futuros, né? Talvez até pensando com o trabalho futuro dela mesmo, né? Então, o que você pensa, Flávia, em termos de um possível trabalho futuro relacionado à iniciação científica, que você já trouxe essa paixão, os teus dados emergiram para outro lado, mas a tua paixão da iniciação científica, pelo jeito, não acabou, você continua mostrando a importância dessa iniciação científica. Então, o que você poderia trazer como sugestões de trabalhos futuros relacionados à iniciação científica? Então, o próprio projeto para a seleção de mestrado, ele era iniciação científica. Então, professora Adriana, o seu olhar diante da minha escrita e da minha paixão pela iniciação científica está totalmente dentro. Esse era o meu projeto. E por que isso? Porque todo esse meu percurso, vocês relataram o quanto ela estudou, o quanto ela participou. E eu não tive iniciação científica nas minhas graduações. Não foi em uma. Eu não tive em nenhuma. E profissionalmente, eu fui, inclusive, tutora presencial de cursos à distância. E eu me lembro que, no início do ano letivo, teve uma conferência, uma reunião para os alunos participarem, os tutores, sobre a iniciação científica, né? A coordenadora do programa de iniciação científica foi lá, falou, e aquilo era tão distante. Nós não prestamos atenção devida naquele momento. O que é isso? Qual é a possibilidade? Por quê? Aí me vem uma coisa que eu imagino desde o início. Ciência se faz dentro de um laboratório de jaleco branco, né? Eu também já tive essa experiência. Eu já fiz ciência em um laboratório de jaleco branco com tubos de ensaio. E aí eu percebi que não é só isso. Na educação, em qualquer área, no dia a dia, se faz ciência. A ciência está presente, todo mundo precisa saber disso. Não precisa imaginar, quando fala um projeto científico, a NASA, vestido de astronauta. Precisa desmistificar isso. E os autores
que eu estudei para o projeto falam isso, é claro. É meu papel, eu preciso, enquanto educadora, trabalhadora da educação, desmistificar isso para os alunos. Projeto de iniciação científica no ensino médio. Aqui no Núcleo Regional de Educação, são 52 escolas. Tem uma que faz projeto de iniciação científica no ensino médio. Então, há possibilidades, certo? E a desconstrução dessa ciência dentro de laboratório deve ser feita na educação infantil. É de lá essa desconstrução. Eu sei, eu tenho filho pequeno, você tem que ir mostrando para a criança que a ciência é tudo o que está em volta dele. E que com análise e observação, você descobre as coisas. Então, você observar, você analisar, você não vai chegar com metodologia científica em cima, mas você vai criando esse ambiente. E aí, no fundamental e no médio, você começa a desenvolver as possibilidades de metodologia. Então, é necessário. E eu vou lutar com isso através da mediação, se for na EAD, porque a iniciação científica precisa estar presente no ensino médio, pelo menos. E o que seria, então, um tema de pesquisa? Porque, assim, você defende, mas o que poderia ser em termos de termo em relação à pesquisa? O que poderia ser pesquisado a respeito da iniciação científica? Eu pensei até uma pesquisa de campo aqui mesmo nas escolas agora, onde eu estou numa função que se chama tutoria pedagógica. Essa função me deu a oportunidade de conhecer realidades diferentes, escolas diferentes. Nós temos ribeirinha, nós temos do campo, nós temos profissional, educação profissional. Então, existe uma casa familiar rural, uma gama aí de opções para nós focarmos o nosso trabalho de iniciação científica. Eu pensei numa pesquisa de campo, tem esse colégio que já faz, e eu pensei até agora, conversando aqui com vocês, a implantação de projeto de iniciação científica nas escolas. Eu acho que daria um bom trabalho, porque vai ser algo prático que eu vou levar nessa pesquisa toda a fundamentação, todo o estudo, mas implementar mesmo a campo, porque eu quero ver essa meninada aí aprendendo ciência. Muito bem. Então, esses eram os meus comentários, né? Parabenizo todo o teu trabalho e a tua paixão pela pesquisa. Flávia, você falando isso, né? Se pensa, esse desenvolvimento desse pensamento científico desde dos pequenininhos, né? Na verdade, eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo na pandemia está mostrando quanto de ciências a humanidade vai ter que se envolver. Não vai dar mais para sobreviver, né? Tá tão visível isso, quantas descobertas precisam ser feitas para a sobrevivência humana, para a sobrevivência do planeta. Então, eu acho que é urgente isso. Essa proposta que você pensa é urgente fazer. Uma pesquisa de campo e você analisar como isso pode se expandir depois, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho assim, seu trabalho, né, é maravilhoso. Essa paixão, então, nem se fale, né? E acho que tem muita coisa aí que você pode... eu acho que talvez o que eu faria nessa parte, eu olharia um pouco melhor o resumo e as considerações finais. Porque eu acho que são as pérolas da sua pesquisa. Nas considerações finais, eu acho que está faltando um gás, porque algumas coisas que você retoma faz parte mais da análise, e as considerações finais é uma meta, é olhar para aquilo que você analisou e dar esse plus que você está dando aqui no diálogo conosco, você entendeu? Eu acho que é isso que a gente está querendo. E também, eu não gosto quando você usa a palavra percebe-se. Não é
tem que ser, é você e sua orientadora, eu acho que tem que ser, olha, nós percebemos, Falhou aí, hein? Quem percebe-se lá que eu não gostei. E também eu tenho mais Esse uma... passou, hein, Beth? Esse passou. Isso me dói quando eu vejo. Porque eu também não gosto. Você é tão dentro do seu trabalho, né? Você, Fátima, tudo, então não pode. Sabe quando um dos diálogos lá fala assim que o P2 deu uma resposta para vários alunos, né? Aí você faz um comentário. Não há problema fazer isso. Minha sugestão é você inverter. Se você falar um possível retorno, não, porque não é, porque senão parece que pode ser um problema e você está alertando que não é um problema. E eu acho que você tem que mudar a construção, o jeito de dizer que isso é uma possibilidade, sim. Porque às vezes você fica dando parabéns um a um, você pode, principalmente quando você está trabalhando com grandes turmas, né, chamar o nome, fulano, beltrano e ciclano, que bom que vocês chegaram a essa conclusão, foi ótimo, tal, e dar uma resposta que seja para todos. Isso é uma das estratégias. E acho que, como a Adriana falou, a escrita, né, você trazer esses exemplos são legais, mas fala a riqueza que existe quando você chama o aluno pelo nome. Você entende? A linguagem, porque você também está mostrando para esse aluno, muitas vezes, que às vezes não tem esse cuidado de pedir por favor, de agradecer. Então, é vivenciando tudo isso que ele também vai aprender a ter uma comunicação mais acolhedora com as pessoas, e a gente precisa trabalhar nesse sentido, né? Então, eu acho que, além de você dar o exemplo, mas mostra as implicações que está por trás daquelas estratégias, daquele modo de intervir. Assim, que tá com muito capricho que você fez, e acho que acho que as minhas contribuições é essa. Eu acho que a Adriana fez algumas perguntas aí que é legal você colocar essa perspectiva futura, né? E acho que a EAD tem toda uma justificativa que está aí, que não tem como, se você tem tantos, a graduação agora está indo a grande tendência, até nas públicas é para ir para a EAD, então, e como pensar em fazer uma iniciação científica nessa modalidade, né? E destacar que esse projeto tem essa originalidade mesmo. E com esse professor PO, com muito respeito, porque ele é fruto de uma educação, né, que foi feito dessa forma, que ele tem que reconstruir isso daí, e nada melhor do que ter algum tipo de formação que tenha esse propósito, de propiciar essa reconstrução. Acho que é isso, vocês estão de parabéns. Mas eu gostei muito, você viu que a gente se envolveu, né, Adriana? Bastante. Bastante. Porque assim, o tema é envolvente, né? A pesquisa é envolvente. A autora da pesquisa, ela é apaixonada por tudo isso, e a gente fica mais apaixonada em ouvi-la, né? Porque a Flávia, assim, ela fala com propriedade, né? E assim, com paixão mesmo por tudo que ela faz. Eu acho que essa é a Flávia. Né? É isso mesmo, professora. E eu preciso agradecer a banca imensamente, desde a qualificação, professora Fátima e professora Beth, desde as disciplinas do mestrado, foi um caminho, foi um percurso e foi uma paixão à primeira vista. Eu sou apaixonada por vocês duas, como professoras, me inspiram, são modelos para mim de educação. Então, acolhimento, quando nós falamos em mediação afetiva e mediação pedagógica,
é isso que eu tive. É isso que eu tive no presencial e é isso que eu tive à distância. Então, a minha vontade é apertar e abraçar cada uma de vocês, mas no momento eu só tenho a foto, porque eu tenho uma foto com a professora Beth, tenho uma foto com a professora Fátima, e eu olho aquela foto e penso que os alunos também tenham uma foto minha, como eu tenho a de vocês, e quando olham aquela foto, sintam o que eu sinto pelos meus professores. Muito obrigada. Professora Adriana, muito obrigada pelas contribuições. Um olhar, como eu disse, fora da instituição para o meu projeto, para a minha pesquisa. E saber que eu estive nas mãos de vocês com todo esse carinho, com todo esse cuidado. Eu queria, do fundo do coração, agradecer as contribuições da qualificação, porque uma a uma eu ouvi e anotei e modifiquei detalhadamente. Por quê? Porque são importantes para mim. São pessoas que eu amo. Professora Adriana, foi um prazer conhecê-la e as suas contribuições me auxiliaram demais, enriqueceram. Eu tive a oportunidade, na minha banca de qualificação, de enriquecer um trabalho e de reconhecer todo o trabalho dos profissionais de educação. Está aqui, ó, está nessa tela. Vocês três e todos que estão assistindo, que são docentes, parabéns, do fundo do coração, minha maior admiração. Tá? Ai, Flávia. Ai, Flávia, Ô, Flávia, você faz a gente ficar chorar de emoção, mas que pena que a gente está à distância. Nossa. Ai, eu lembro do jeitinho da Flávia na sala de aula, todo esse entusiasmo. Paixão à primeira vista também, né, Beth? Eu também lembro disso, né? Quando a Beth, acho que a Beth ministrou a aula primeiro que eu, né? A primeira disciplina, eu acho que ela fez com você, depois ela fez comigo. Vai ter uma menina lá, né? Assim. Tem uma menina que veio fazer uma disciplina comigo, né? Disse, tá. Aí depois ela vem fazer a minha disciplina, né? Na primeira fala dela, eu falei assim, essa menina aí. É isso, Flávia. Eu acho que assim, eu sempre digo, muito né? Querida, Flávia, você é muito querida. Muito querida, muito mesmo, tá? É E quem tá aí. Percebeu o que era, né, Fátima? E essa paixão, desde a primeira apresentação da disciplina, né, que ela traz a iniciação científica, que ela veio falar comigo, e eu apresentei no dia o projeto que eu coordeno, né, coordeno de iniciação científica na época, e ela veio falar comigo, e a gente, né, e deu tudo certo, né, Flávia? Mas, assim, para família que está aqui, né, a Flávia é fantástica, tá, gente? Agora ela só tem que ir para o doutorado. Ela já está, ela já assumiu esse compromisso, não tem jeito, né? Eu só falei para ela que esse ano não tem seleção, não vai ter seleção, né? Mas que o ano que vem tem seleção e ela precisa participar. Se tiver aluno especial, você entra, Flávia. Se tiver aluno especial, é bom, porque aí você já vai iniciando as disciplinas. Eu estou atrasada, professora Beth. Eu costumo dizer que tudo na minha vida parece tardiamente. Eu tenho aqui o meu tio e minha irmã, que já são doutores, né? E eu estou para trás aqui, ó. Mas não é tarde, Ariana, né? Ô tio, é tarde. É tarde, né? Vocês podem falar, viu, gente? Fica à vontade. A gente já faz os agradecimentos, fala tudo. Não é, Ariana? Tem a hora certa, né? Ela tem hora certa para tudo. Com certeza. Parabéns. É isso, gente. O meu tio, eu não queria que participasse, eu estava morrendo de medo dele. Né? Peraí, que ele tá comigo. Deixa eu abrir o microfone dele, que acho que ele não tá conseguindo. Eu mandei o convite, falei, promete que você não vai falar nada e não vai perguntar nada, senão você não vai participar. Que eu morro de medo dele, mas ele corrige os meus textos, né? Ele me auxilia, então não tinha como.
É crítico, mas é disso que a gente precisa. De que área ele é? Pode abrir o microfone. Está fechado. Está fechado. Abriu. Aí. Agora tá. Agora vocês ouvem. Sim. Sim. Ah, então. Não, mas então, tô aqui quietinho. Claro que eu fiz minhas anotações aqui, porque é costume, né? É orientador também, né? Agora. Sim, já fui banca, então já fica anotando aqui. Mas tá ótimo, eu só tô aqui curtindo mesmo a apresentação. Eu conheci o trabalho da Flávia lá no começo, né? Ainda definindo algumas curvas, né? Fazendo algumas curvas ainda, uns ajustes. Então agora que eu tô vendo o fruto disso daí. Mas parabéns, é isso aí. E ele ficou quietinho, Flávia, tá vendo? Sim. Eu falei, mas você não vai chamar seu tio? Ah, não sei, professora. Então é isso, gente. Ó, agora eu vou só parar a gravação um pouquinho e a gente vai fechar, tá? E aí eu já volto a chamar vocês, tá? Dá tempo de tomar uma aguinha aí. A gente já retorna. Aí eu vou pedir para que todos saiam e aí depois a gente, aqui, uns 3 minutinhos, a gente já retorna para a leitura da ata, tá?